Qual é o interesse nosso em estudar as lentes? Bem, a ideia básica é entender as imagens de um objeto quando nós colocamos o objeto diante de uma lente ou atrás da lente, não importa. Então temos aqui um objeto e nós gostaríamos de entender qual é o tipo de imagem produzido pela lente. Onde é que se localiza a imagem? Ela é invertida? Ela é real? Ela é virtual? Ela é aumentada? Essas são as questões. Para isso, nós vamos lançar mão de um método gráfico, como o fizemos para os espelhos, e um método analítico. Ora, precisamos agora introduzir alguns conceitos antes de prosseguirmos, né? A ideia básica, grosso modo, é a seguinte: eu tenho aqui um raio luminoso, ele incide sobre a lente, é desviado e depois desviado de novo. De forma que, em princípio, eu deveria fazer isto com todos os raios luminosos, mas a gente acaba fazendo isso só para alguns raios luminosos, né? Existem alguns elementos que nós introduzimos no estudo e que são importantes. O primeiro é o vértice aqui da lente. É claro que o centro de curvatura do dióptro, nesse caso, eu tenho um centro de curvatura aqui. No caso desse outro dióptro, eu tenho um centro de curvatura que pode estar, por exemplo, ali. Nós podemos considerar um eixo passando pelos centros de curvatura e passando pelo vértice. Vamos chamar esse eixo de eixo principal ou eixo óptico. É uma questão de nomes, mas é um eixo. Então, tenho aqui um eixo que é extremamente importante no estudo das imagens produzidas por lentes esféricas. Quero lembrar também que nós vamos deduzir expressões bastante gerais, de forma que este meio tem um índice de refração N1, propriedades ópticas, portanto, distintas deste outro meio, que é o meio 2, e cujo índice de refração é 2. Então, eu tenho aqui dois meios, né? Ora, usualmente, o meio 1 é o ar. A gente, em geral, faz uso de uma lente quando estamos no laboratório e o meio que nos cerca é o ar. Neste caso, nós vamos fazer o caso geral, mas nesse caso nós fazemos N1 aproximadamente igual a 1. De qualquer forma, nós vamos escrever as expressões para o caso mais geral possível. Existe um ponto no interior da lente e ao longo do eixo óptico ou do eixo principal, conhecido como o centro óptico. Um raio que incida
de tal maneira a passar pelo centro óptico, de forma que ele experimenta aqui uma refração, esse raio sai paralelamente àquele lá. Essa é uma propriedade do centro óptico. Ora, se a lente for muito fina, a gente acaba, veja-se que sai aqui os raios a uma certa distância, mas se a lente for muito fina, essa distância é desprezível. De forma que nós vamos, de agora em diante, fazer coincidir o centro óptico com o vértice, mesmo porque nós estamos falando de lentes finas. Esse ponto aqui, que é o centro óptico, ele vai ser importante para a gente analisar as imagens utilizando o método gráfico, é claro. Finalmente, é importante entender que existem dois pontos especiais aqui e vamos denominá-los de focos. Né? De forma que, a rigor, nós temos, em princípio, dois focos. Se a luz incide vindo do infinito, neste caso, ela vai convergir para este foco. Vamos mostrar isso para as lentes convergentes. Se ele vem da direita para a esquerda, ele vai convergir para este outro ponto, que é o foco. De forma que é muito importante entender este ponto, como nós já argumentamos, que é o foco. Ora, vamos considerar sempre um ponto objeto, por exemplo, localizado sobre o eixo, e o nosso problema é o de determinar o ponto imagem associado ao ponto objeto. De forma que são essas as questões que a gente vai discutir em seguida. Os focos são importantes, o centro óptico é importante, esse eixo óptico ou eixo principal é igualmente importante. Ora, vamos agora a entender como nós estudamos as imagens. Ora, o método preciso é aquele que faz uso de um referencial conhecido como referencial de Gauss. O que é um referencial de Gauss? É um referencial cartesiano. Tenho dois eixos, um eixo Y e um eixo X. Esse eixo X, ele será orientado sempre no sentido contrário ao da incidência da luz. De forma que se a luz vem de lá, eu oriento esse eixo X para cá. Se a luz vem de cá, eu oriento de uma forma diferente. O fato é que nós fazemos uso do referencial de Gauss, de forma que um ponto qualquer, um ponto objeto, ele tem coordenadas x e y, né, para o ponto objeto. Mas agora nós vamos introduzir uma novidade, porque na verdade eu posso utilizar um referencial só, mas para as fórmulas ficarem iguais aos espelhos curvos, eu sou obrigado a escolher dois referenciais. Este aqui é o referencial para os pontos que nós denominamos de objeto, né? Para os pontos imagem e para os centros de curvatura,
para as coordenadas dos centros de curvatura, nós usamos agora uma orientação diferente e vamos chamar esse eixo aqui de x'. Eu sei que pode parecer às vezes um pouco confuso, mas é a melhor forma da gente chegar às mesmas equações, ou equações parecidas em relação às lentes e aos espelhos. Mas não há outra saída. Há uma saída, sim. É orientar sempre do mesmo jeito. Tanto para o objeto, para os objetos, pontos objetos, quanto para os pontos imagem. De forma que, em princípio, isso é possível, né? Mas a gente vai trabalhar de um outro jeito. De forma que, se a imagem estiver aqui, se a imagem está aqui, esta imagem vai ter uma coordenada x' e vamos usar ou melhor, nós vamos usar P' para representar a coordenada x' da imagem. Se a imagem estiver aqui, P' é positivo, porque eu orientei o eixo assim. Se a imagem estiver aqui, P' estiver aqui, então, como eu orientei para as imagens para cá, P' é negativo. Ora, a mesma coisa vale para os objetos. Se o objeto estiver aqui, P, que é a coordenada x, ou melhor, a abscissa, se quiserem, né, do ponto P. Então, P é a coordenada do ponto objeto. A coordenada x do ponto objeto. A abscissa do ponto objeto. Ora, y permanece a mesma coisa, uma orientação só. O que ocorre quando nós adotamos essa convenção é que nós também adotamos a mesma convenção para as coordenadas do centro de curvatura. Vamos chamar esta coordenada aqui de C1 e esta coordenada aqui de C2. Mas veja-se que estamos usando a mesma convenção para as imagens. Consequentemente, neste caso, aqui, neste caso, C1 é positivo. Veja que neste caso, C2, que é a coordenada x do centro de curvatura, tendo em vista que para os centros de curvatura e para as imagens nós adotamos essa orientação, neste caso, C2, né? C2 é negativo. É importante, então, entender a convenção. X é positivo para os pontos objeto à esquerda. E x é negativo se o ponto objeto está à direita. Para x' é o contrário. X' é positivo se estiver à direita e x' é negativo se estiver à esquerda. Os centros de curvatura seguem a mesma regra em relação às imagens. Se o centro de curvatura for ou estiver à direita, ele tem uma coordenada positiva. Se for à esquerda, tem uma coordenada negativa. Finalmente, nós gostaríamos de chamar a atenção para um outro aspecto. E esse aspecto é bastante importante também. Diz respeito ao seguinte: nós vamos estudar lentes finas, em primeiro lugar, e agora
temos uma outra novidade nesse estudo, que é a seguinte. Se eu tenho aqui um ponto objeto, nós vamos considerar só raios incidentes de tal forma a que este ângulo alfa é um ângulo pequeno. De forma que nós estamos aqui falando de uma aproximação, mas nós vamos utilizar muito esta aproximação. Que aproximação é essa? A aproximação é seno de alfa aproximadamente igual a alfa, ou ainda tangente de alfa aproximadamente igual a alfa. Ora, a mesma coisa nós vamos fazer em relação ao ângulo associado ao raio que emerge, formando aqui a imagem do ponto I. Este ângulo aqui é o ângulo beta e nós vamos fazer tangente de beta aproximadamente igual a beta. E, claro, a mesma coisa, seno beta aproximadamente igual a beta. Essas aproximações são consistentes, né? Finalmente, se nós temos aqui o centro de curvatura, nós vamos considerar este ângulo aqui como sendo o ângulo gama, e para esse ângulo gama, fica valendo a mesma coisa. Seno de gama aproximadamente igual a gama e tangente de gama aproximadamente igual a gama. Ou seja, tangente de gama aproximadamente igual a seno de gama, que é aproximadamente igual ao ângulo, né? Então, nós estamos falando aqui de ótica dos raios paraxiais. Tudo que nós vamos deduzir aqui vale para raios paraxiais, tais que o ângulo alfa seja muito pequeno, o ângulo beta muito pequeno e, finalmente, o ângulo gama muito pequeno. Por pequeno, entendemos estas aproximações aqui. Então, tendo em vista todas essas definições, os conceitos bem importantes, acabamos de apresentar, vamos agora ao estudo das lentes esféricas.